Graças e paz, irmãos. Nós queremos continuar as meditações sobre as disciplinas espirituais que nós iniciamos no nosso canal no YouTube. Para aqueles que ainda não viram a reflexão sobre a importância da meditação como disciplina espiritual, busque lá no nosso canal no YouTube, você irá encontrar. E agora queremos falar sobre uma outra disciplina espiritual, que é a solitude. E por que eu considero importante que falemos a respeito desta disciplina espiritual? A princípio porque quando nós falamos a respeito da importância da meditação, nós falamos sobre outras disciplinas que também são sumamente importantes para serem cultivadas na nossa vida cristã. E ficamos de mencionar a respeito de várias outras disciplinas, mas aqui eu considero mais importante depois da meditação seria a solitude. A solitude, ela está elencada também ali no livro de Richard Foster, que é a Celebração da Disciplina. Esse é o título do livro e você pode encontrar facilmente na internet. Nós queremos, então, antes de tratarmos a respeito da solitude, entender de que esta palavra ela se assemelha com o termo solidão. Mas o significado de solitude é totalmente diferente de solidão. Solidão é um vazio interior, já a solitude é uma realização interior. É totalmente diferente de solidão. Apesar de que tem uma música que eu gosto muito, de um grupo evangélico, que em uma das estrofes diz: provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprender assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Falando a respeito do chamado do Senhor. Mas se uma vez formos analisar a terminologia, solidão não se encaixaria perfeitamente naquilo que uma vez a disciplina espiritual ela beneficiará a nós na nossa caminhada cristã. Então a solitude seria o termo ideal para nos referirmos a este momento de desfrute da presença de Deus. Por isso, então, a solidão ela é totalmente diferente. Solidão é estar sozinho. Solidão é um complexo interior. Solidão é, de fato, um sentimento de profunda tristeza e é totalmente diferente daquilo que uma vez nós encontramos na Bíblia Sagrada e principalmente no Santo Testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós tenhamos a ideia disso, nós reservamos alguns trechos bíblicos. Nós não iremos ler, mas você pode pegar na sua Bíblia e ler esses textos para a sua própria edificação, onde o Senhor Jesus saiu do meio da multidão e reservava um lugar sozinho para estar em companhia com seu Pai. A exemplo destes textos, nós vemos Mateus capítulo 4, os versos de 1 a 11. Jesus começou o seu ministério, passando antes disso 40 dias sozinho no deserto. Esse é um exemplo clássico em que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus aquele momento de solitude que ele reservou para iniciar, antes de tudo, o seu ministério. Outro momento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou está lá em Lucas capítulo 6, o versículo 12. Ele passou a noite sozinho no monte deserto antes de escolher os 12 discípulos. Então, antes de tomar uma decisão sumamente importante, ele não ficou concatenando as ideias, imaginando quais palavras seriam ditas. Ele simplesmente se reservou em um sentimento de completa solitude, desfrutando, antes de tudo, o prazer de estar na presença do seu Pai Celeste. Então é isso que uma vez o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mais outro momento, lá em Mateus capítulo 14, versículo 13, Jesus, quando soube da morte de João Batista, se retirou num barco e foi para um lugar deserto. Mais uma vez o Senhor procura estar sozinho. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, quando se despediu das multidões, ali no momento da multiplicação dos pães, ele procurou um monte a fim de orar, e isto sozinho. Mas outros textos provam também de que o Senhor Jesus reservava vários momentos do seu dia
no ministério que ele desenvolveu aqui na terra para estar sozinho com Deus. Ele diz aqui em Marcos 1:35, Lucas 5:16, que ele saía na madrugada a fim de orar. Então, o que nós aprendemos diante disso, meus irmãos, na situação que nós estamos vivendo de quarentena? De acordo com aquilo que nós refletimos sobre a meditação, nós vivemos dias difíceis onde nós vivemos uma corrida frenética e cada vez mais temos visto o alimento espiritual também dando lugar a momentos rápidos. Não nos alimentamos mais, não nos debruçamos mais diante da palavra ou momentos de desfrute da presença do Espírito Santo de Deus. Nós simplesmente reservamos os nossos momentos devocionais a alguns minutos ou segundos de oração e por conta disso vamos cada vez mais enfraquecendo a nossa vida espiritual. Então a solitude é o sinal de uma maturidade, de uma robustez espiritual muito grande. Aqueles que uma vez reservam tempo para estarem sozinhos sabem o valor, o significado da presença de Deus em seus corações. E isto só pode uma vez acontecer quando nós desfrutamos da presença do Senhor através da fé. E isto é um exercício espiritual bastante difícil de ser exercido em nossos dias. Por quê? Como no início do livro de Richard Fox, da celebração da disciplina, ele diz que o nosso arqui-inimigo, Satanás, ele é expert em várias áreas, mas uma das principais delas é barulho, ruídos. E ele sempre utiliza ruídos, barulhos, a fim de nós nos entretermos nestas coisas, nas ilusões deste mundo e não dedicarmos as nossas vidas ao desfrute da presença de Deus, a um momento de solitude. E quando muitas vezes os cristãos tentam desfrutar da presença de Deus em solitude, encontram-se consigo mesmo, um ser humano falido, um ser humano cheio de medos, um ser humano cheio de ansiedades e, portanto, incapaz de ouvir o turbilhão de emoções que perpassam dentro de seus corações. Então, eles procuram estar cada vez mais ocupados na frente do smartphone, na frente da TV, na frente do computador, de qualquer outra coisa que venha tomar o seu tempo, a sua atenção. Porque se ele, em algum momento, desligar alguma destas coisas que o iludem ou entretem nesse tempo, ele pode encontrar-se com um ser humano completamente iludido, desesperado. E, portanto, ele não quer de maneira alguma se desesperar. E é justamente nesse momento de desesperança, quando nós nos encontramos enquanto seres humanos falidos, que nós encontramos a Deus e recorremos a Ele pedindo o socorro para que nós assim passemos a desfrutar da sua presença, que é o que realmente interessa para nós nesses dias de confinamento e de quarentena. Se antes de qualquer coisa ou de qualquer outra companhia que nós possamos desfrutar nesta terra, nós não aproveitamos ou desfrutamos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, de fato, podemos estar rodeados de pessoas, podemos estar rodeados de parafernálias tecnológicas que entretem o nosso tempo, mas estaremos da mesma forma sozinhos, solitários, no meio do caminho, da jornada em que nós percorremos nesta terra. Então, se uma vez nós quisermos ter a segurança da presença de Deus conosco, é preciso, antes de tudo, desenvolver através da fé esta compreensão de que quando uma vez estamos sozinhos, é uma oportunidade que Deus nos concede para desfrutarmos da sua presença. Então, exercite a solitude, mesmo que talvez venham turbilhões de emoções, sentimentos de completa ansiedade, de incredulidade e imaturidade que surgem avassaladoramente dentro de cada um de nós. Coloque todos esses reclames, arraste-o aos pés da cruz de Cristo Jesus, para que a sua vida seja ela totalmente rendida aos pés do Senhor e você possa assim conceber quão precioso é os minutos que uma vez desfrutamos na presença do Senhor. Isso vai lhe trazer vida, vai lhe trazer esperança, isso vai lhe trazer de fato a segurança de que Deus está contigo e você poderá suportar toda e qualquer dificuldade que possa vir pela frente. Então, exercite a solitude espiritual, ou seja,
Desfrute a presença de Deus contigo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.